Oiê, vamos fazer uma necessaire do bebê hoje? E nós vamos começar pelo bolso frontal. E as medidas e o molde dessa parte aqui, que vai ser o suporte para o lenço do bolso, eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês. Aqui, ó, para fazer o bolso frontal, eu vou precisar de um corte do sintético e um corte do bagum. Ambos eu já fiz aqui, ó, uma caixa de leite de 2,5 centímetros. Como que eu fiz? Posicionei minha régua assim, ó, no 2,5 e aqui embaixo também. Passei uma risca e cortei em cima da risca, ok? Essa parte com a caixinha de leite vai ser a nossa parte de baixo. E agora eu vou pegar aqui, ó, o meu forro, vou virar. Ignorem essa marcação aqui, é porque eu tô reaproveitando uma peça que já tinha aqui. E o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar uma caneta de cor diferente para vocês conseguirem diferenciar dessa linha aqui. Para fazer o posicionamento desse molde para riscar, daqui da parte que vai ser a parte de cima para baixo, eu vou fazer uma marcação de 8,5 centímetros. Então, alinho aqui minha régua a 8,5 centímetros e faço uma marcação mais ou menos no meio aqui, ó. Ok? E eu vou vir aqui, ó, e fazer também unir lateral com lateral aqui. Fazer um pique bem pequenininho. Do outro lado, a mesma coisa. Vou alinhar aqui, ó, pique com pique. Certo? Como eu sei que a minha extensão aqui tem 30 centímetros, é só eu fazer a marcação no 15 centímetros, ok? E também vou fazer a marcação só para eu saber aonde que é o meio. Esse X aqui. E aqui no meu molde, vocês podem ver que eu já fiz os piques aqui, ó, que é onde eu tenho que posicionar aqui na minha peça, ó. Assim. Ó. E fazer o risco. Vai ficar assim. E nós vamos passar a costura em cima dessa marcação oval que a gente fez. Aqui eu optei por não estruturar o bolso, para não agregar camadas depois, mas isso aí, se você quiser, fica a seu critério. Aqui, eu vou fazer a marcação dos 4 meios. Vou alinhar aqui, ó, pique com ponta, fazer um pique, embaixo a mesma coisa. E aqui nas laterais, a mesma coisa, ó. Eu sempre alinho pique com pique aqui e estico bem. Seguro, puxo aqui e faço o pique. Do outro lado, a mesma coisa, pique com pique, alinha bem aqui, ó, estica e faz o pique. Opa! Ó, aí vai ficar os 4 lados com pique. E aqui nós já fizemos o do meio, o de cima e o de baixo, agora nós vamos fazer os da lateral.
E agora que eu já fiz todos esses piques, eu vou pegar meus clipes aqui, ó, e vou unir pique com pique aqui, bem centralizado. Ó. Aqui também. Essa costura oval aqui não é a coisa mais legal de se fazer, tá? Mas vai dar certo. Só ir devagar na máquina que dá certo. Se quiser colocar mais clipes aqui pra garantir que não vai sair do lugar, pode pôr também. Tá? Ó. E aí, eu vou lá pra máquina e vou passar uma costura em cima dessa marcação que eu fiz aqui, ó. Como a costura redonda diminui um pouco o ponto, vai costurando, ajustando a máquina para certa e costura que vai dar certo, tá? Aqui na máquina, eu tô usando a agulha 19, o pezinho de teflon, que é esse aqui. Esse aqui, ó. O número dele é T350. Vou deixar aqui na descrição também todos os pezinhos que eu vou usar. Na agulha, desculpa, a linha é a de poliamida 60, tanto em cima quanto na bobina, tá? O ponto tá no número 3 e vamos lá. Depois de passar a costura, vai ficar assim, e o outro lado assim. Aqui, ó, vocês viram quando eu tava costurando que nessas curvas mais fechadinhas, eu fui girando o volante da máquina manual. Isso ajuda a manter a costura certinho em cima da marcação que a gente fez. Agora, eu vou cortar esse buraco aqui. E para fazer esse corte, eu vou usar a tesoura de picote. Se você não tiver, você pode usar a tesoura normal e fazer pique em volta para ajudar a assentar a costura depois. Então, eu vou vir aqui, ó, fazer um corte aqui, encaixar minha tesoura e vou fazer o corte, deixa uma distanciazinha da costura e faz o corte desse círculo ovalado. Essa é a pior parte da peça de hoje, eu acho, pelo menos. Deixa eu tirar aqui mais um pouco, que ficou muito grosso. Aqui não precisa tanto. Ó, as participações especiais hoje. Depois que a gente fizer esse corte aqui, eu vou pegar essa parte, vou passar por dentro do buraco e encaixar ela do outro lado. O bagum é um pouco mais difícil, tá? Se fosse no tricoline, era tranquilinho.
O bagulho é resistente. Ó, aí aqui, nós vamos assentar essa costura, vem por aqui, ó, e vai dobrando. Se quiser ir batendo com o martelinho, deixa eu pegar o meu aqui pra mostrar pra vocês. Ó, vira a costura pro outro lado, dá uma marteladinha. Vai fazer isso no buraco todo aqui, ó. Vai ter umas partezinhas, que essas partes mais curvinha fechada aqui, ele dá uma embodocadinha, ó. Mas é normal. Vai ajustando. Ó, e agora eu vou pegar aqui, ó, e vou acertar de novo os meus piques e vou pôr os clips de novo. Pra não escorregar, né? Que eu vou passar a costura agora de pesponto aqui em volta desse círculo. Aqui, se quiser vir com secador também dá, pra ajustar e ficar bem bonitinho. Lá na máquina, agora eu vou pegar e vou passar, começo aqui de baixo, né? Ou aqui de cima, tanto faz. E vou passar uma costura de pesponto com o pezinho da máquina na volta toda. Depois de passar a costura, vai ficar assim, ó. Parece que tá embodocado, mas na hora de posicionar o bolso na parte do corpo, vai dar tudo certo. Ó, e já aproveitei e vi aqui e passei uma costurinha aqui nas laterais e uma aqui embaixo, só pra prender o forro, tá? O ideal aqui, ó, é você usar a linha da cor do teu forro. No caso aqui, a linha de baixo tinha que ser branca, mas eu deixei verde mesmo. E aqui em cima, eu não fiz a costura porque eu vou pegar aqui um pedacinho de viés, ó. Eu vou usar o viés pronto, se você quiser fazer o viés do sintético também pode. E eu vou posicionar aqui pra fazer esse acabamento da parte de cima, que é o acabamento que vai ficar aparecendo. Eu tenho uma outra peça, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, nessa aqui, ó, eu fiz com o próprio sintético, tá? Nossa peça vai ficar assim no final. Então, agora eu vou fazer essa parte aqui. Então, vamos lá.
Depois de passar o viés, ela vai ficar assim, ó. Aqui eu passei ele bem na beiradinha, então a costura ficou aparecendo aqui atrás. E a dica é a mesma, usa a linha branca ou costura mais pra cima. Eu, como gosto da costura na beiradinha, vou deixar assim mesmo. E agora eu vou trabalhar o corpo. E pro corpo, nós vamos usar 2 cortes do sintético, 2 cortes do forro, aqui eu tô usando o bagum, e 2 cortes do estruturador, 2 centímetros menor que o principal. E aqui no principal, eu fiz caixinhas de leite, tá? Na parte superior, elas medem 2 centímetros e na parte inferior, 2,5 centímetros. Eu fiz isso nos 2 espelhos e aqui com vocês eu vou fazer nos 2 forros. Então, aqui, vamos lá. Na parte de cima, 2 por 2. Um, dois, um e 2. E risca. Do outro lado, a mesma coisa. Na parte de baixo, 2,5, ó. 1, 2,5, 1, 2,5. E corta. Ó, se quiser fazer uma marcação pequenininha aqui, ó, pra indicar qual que é a parte de cima, ó, pode fazer, tá? Porque se você costurar errado, não vão bater as medidas depois. E agora eu vou repetir o mesmo processo nesse aqui. Tá aqui, ó. Então, né, vou fazer aqui a marquinha pra eu saber qual que é a parte de cima. E vou reservar. E vou fazer a mesma coisa nos estruturadores. Agora que o nosso estruturador já tá pronto, eu vou pegar aqui a minha parte principal. No avesso, eu vou fazer marcações com 1 centímetro de distância nas duas partes, ó. E eu vou posicionar o meu estruturador dentro dessa margem.
ok? Ó, vai ficar assim. Deixa eu tirar esse pra vocês verem, ó. E eu vou passar cola de contato na volta aqui. Não vou passar em tudo, vou passar só na volta. E aqui eu vou passar só dentro dessa marcação. Aqui eu não fiz a marcação aonde tem as caixinhas de leite, eu vou fazer aqui com vocês. Então, pega aqui, ó, e faz a marcação também com 1 centímetro de diferença, ó. Assim. Eu vou fazer isso nos 8 lados das duas peças. Ó, que aí vai ficar certinho o espaço que a gente tem que passar cola. Aí eu vou pegar aqui, ó, minha cola de contato. E vou passar cola só em volta, não vou passar cola no espelho todo. Ó. E uma coisa que eu esqueci de falar é que a minha manta pack que eu tô usando hoje, ela tem 2 milímetros, tá? Ela é bem fininha, é só pra dar uma estrutura. Porque como essa peça, ela é de sintético e o acabamento é pra ser embutido, na hora de desvirar fica mais fácil. E eu vou fazer isso nas duas partes. Vou esperar o solvente evaporar e volto para mostrar. Agora que o solvente já evaporou, eu vou fazer a união das partes. Mas aqui você tem que prestar atenção para colocar as caixinhas de leite igual. Exemplo, essa aqui é a de 2 centímetros, aqui tem que ser a de 2 centímetros também. Então, a gente vai posicionar aqui, ó, dentro dessa marcação que a gente fez. Ok. Vira do outro lado, confere se tá tudo certinho. E vou fazer com o outro lado a mesma coisa. Confere as caixinhas de leite aqui, ó. Eu acho que eu cortei um lado... Ah, não. Achei que eu tinha cortado um lado com a caixinha de leite errado. Mas tá certo. Ó. Essa manta pack de 2 milímetros é só pra deixar a peça um pouco mais estruturada, tá? Que não... Essa aqui, ó, eu coloquei a de 4, ficou bem dura. Deixa eu tirar o enchimento pra mostrar pra vocês. Ó, ela ficou bem dura e eu sofri na hora de desvirar, porque essa aqui eu usei um acabamento embutido. E depois da estrutura, agora eu vou pegar uma parte, a minha que eu já fiz a marcação, que é onde eu vou posicionar o meu bolso. Essa marcação daqui, aqui é a parte de cima, tá? Na caixa de leite de 2 centímetros. Daqui pra essa marcaçãozinha que eu fiz aqui, ó, tem 4 centímetros, ó. Que é onde eu vou fazer o posicionamento do meu bolso, tá? Aqui embaixo eu vou aproveitar e vou fazer a marcação do meio. Que é onde eu vou centralizar aqui o meu bolso, ó. Então, eu vou vir aqui, pique com pique, por um clips. E aqui eu vou posicionar na marcação que eu fiz de 4 centímetros.
Pôr um clips aqui, ó. Aqui desse lado, a mesma coisa, posiciona ali, ó, na marcação. Ó. E eu vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui nas laterais, bem na beiradinha, que é só pra segurar, e aqui embaixo, que é só pra manter tudo certinho. Então, vai ficar assim, ó, já passei a minha costura aqui. Agora, eu vou posicionar o botão. E eu vou usar nessa peça o botão Rita, o meu é de número 12. E eu vou colocar com a ajuda do alicate. Pra isso, eu vou vir aqui, ó, eu vou achar o meio da nossa peça. Ó, vou achar o meio aqui, a linha bem aqui. E marca, pode fazer o pique aqui em cima já, que a gente vai usar daqui a pouco. E aqui embaixo faz uma marcação com a caneta, só pra você saber onde que é o meio. Ó, assim, ó. E aqui eu vou descer 1,5 cm nessa... 2 centímetros, desculpa. 2 centímetros aqui nessa marcação, ó. Deu bem certinho. Que é onde eu vou posicionar o meu botão. Vou pegar aqui o meu furador e vou... Furador não, desculpa, o agulhão. E vou furar até o outro lado. Ó, passei aqui até aqui. Aí, aqui desse lado, o acabamento vai ficar pro lado de fora e o botão pro lado de dentro. Então, eu vou posicionar assim. Vou vir com o meu alicate, dar a pressão. Do outro lado, o lado com acabamento vai ficar aqui pro lado da espuma. E o processo é o mesmo. Posiciona aqui, vem com o alicate e dá pressão. E tá aplicado o botão aqui. E agora nós vamos para a aplicação do zíper. Agora eu vou fazer a aplicação do zíper. E antes de começar, nós vamos fazer as marcações do meio. Nesse que tem o bolso, já tem as marcações. Nesse aqui, nós vamos fazer em cima e embaixo. A marcação de baixo nós vamos usar somente na hora de fazer o fechamento da nossa peça. Então, faz um piquezinho. E no forro, a mesma coisa. Em cima, na parte que tem 2 centímetros. E na parte de 2,5 também. E aqui. E nós vamos fazer a marcação do meio para garantir que o forro e a parte principal fiquem o mais centralizado possível. E vamos pro sanduichinho de sempre. Tá aqui o meu zíper. Eu vou posicionar a frente do meu zíper com a frente do meu material.
e vou passar uma costurinha de segurança aqui. Logo em seguida, eu vou vir com o forro, tomando cuidado, para ele ficar posicionado aqui, ó, pique com pique. E com o pezinho de zíper, eu vou vir e vou fazer a costura principal. Aqui, você pode clipar tudo e passar uma costura nele inteiro. Vamos esperar o avião passar. Passou. Ou você pode fazer como eu. Para garantir que o forro vai ficar centralizado, eu faço uma costura do meio pra ponta, tiro da máquina, volto aqui pro meio e faço pro outro lado. Eu vou fazer lá na máquina que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Depois que eu fizer esse lado, eu vou desvirar e vou rebater a costura, vou destacar o meu zíper e vou fazer na outra parte o mesmo processo. Eu vou fazer nessa primeira parte e volto para mostrar para vocês. Eu já fiz esse lado, mas a bateria da câmera acabou e acabou não gravando. Mas eu vou fazer o outro lado e mostro pra vocês. Aqui eu gosto sempre de destacar pra fazer o outro lado e depois eu posiciono certinho. Então, como que eu vou fazer aqui? Do mesmo jeito. Vou posicionar aqui o meu zíper, passar uma costurinha de segurança, posicionar o meu forro, cuidado aqui pra posicionar certinho, porque nesse daqui eu posicionei do lado errado, tive que refazer. Acontece. Vou posicionar aqui, vir com o meu pezinho de zíper, passar, desvirar e rebater, e vai ficar igualzinho esse lado. Então, vamos torcer pra máquina gravar agora. Então, vamos lá. Para fazer a costura do zíper, eu vou usar o pezinho de sempre, que é o P363, que é o pezinho de zíper que tem o furo no meio. Só que, para fazer a costurinha de segurança, eu não vou usar ele ainda, eu vou usar o meu pezinho de teflon normal. Então, vamos lá. E pronto, já ficou as duas partes com o zíper. Agora, vamos uni-las novamente. E para isso, eu vou posicionar aqui, ó, na mesma direção, esses dois aqui. Aqui também, ó. E vou colocar o cursor. Essa parte você faz aí do jeito que é mais fácil para você. Eu gosto de passar assim, os dois juntinhos, volto e passo de novo.
vai ficar assim. Antes de fazer o fechamento da nossa peça, eu vou colocar 2 puxadorzinhos aqui para ajudar no fechamento do zíper. Você pode fazer como nessa peça aqui, ó, que eu fiz do próprio sintético. Peraí. Ou como eu vou fazer agora, que eu peguei uma alça chique com 6 centímetros, vou dobrar, vou posicionar aqui, ó, e vou passar uma costurinha de segurança só pra prender. E vou fazer outro igual pro outro lado. Aqui, se você quiser que a sua necessaire vire uma bolsa pra mãe transportar, você pode aqui dentro colocar meia argola e vender a alça separada. Ou você pode já embutir o preço da alça na sua peça e já vende com a alça também. E a mãe que escolhe como ela quer usar. Aqui eu vou fazer só como necessaire mesmo. Então, já posicionei aqui, ó, minhas alcinhas e vamos pro fechamento. Pra fechar, você vai separar o forro do principal e vai passar uma costurinha aqui unindo as laterais aqui, ó. Coloca aqui, ó, ponta com ponta. Aqui embaixo. E aqui também no ladinho. E aqui em cima também. E passa uma costura com o pé de máquina aqui e vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado. A linha ponta com ponta aqui. Opa! Ó. E vai passar uma costurinha de segurança não, desculpa, com o pé de máquina aqui nas duas laterais e também vai acertar aqui embaixo e vai passar a costura aqui também. Então, costura com o pé de máquina nas laterais e no fundo, não fecha as caixas de leite ainda. E aqui do outro lado, no forro, a mesma coisa. A única diferença é que aqui no fundo, nós vamos fazer só uns pontinhos aqui, 1 centímetro e meio de costura só, para auxiliar no fechamento da caixinha de leite. E aqui também, no fundo, 1,5 centímetros só de costura, se quiser fazer a marcação, fica à vontade. E o restante aqui, deixa aberto. Tem que ser uma abertura bem grande mesmo, para facilitar na hora que nós formos desvirar a peça. Então, vamos recapitular. Costurinha com pé de máquina nas laterais do corpo e no fundo também. Não costura as caixinhas de leite ainda. Aqui vai fazer a mesma coisa, posicionar aqui forro com forro aqui, ó, lateral com lateral e passar a costura com o pé de máquina nas laterais e aqui apenas 1 centímetro de cada lado com retrocesso, que vai ficar essa abertura grandona pra gente fazer, pra gente desvirar a peça. Então, eu vou lá pra máquina fazer essas costuras e volto.
E ela vai ficar assim depois das costuras prontas, ó, com esse fundo bem aberto. Agora, eu vou fechar as caixinhas de leite. As caixinhas de leite, eu vou posicionar aqui, ó, aqui na parte de baixo, você tem que tomar cuidado com a parte do bolso. Então, você sabe que a parte que tem o botãozinho é a sua parte da frente. Então, aqui, as camadas tem que ficar para esse lado, ó. Vou tentar mostrar para vocês, ó. Tem aqui a camada do corpo, o forro do bolso e o bolso. Essas três partes tem que ficar pro mesmo lado. Vamos lá de novo, ó. Parte principal, forro do bolso e o bolso, todos pro mesmo lado. Separa e junta aqui, ó, costura com costura, assim. E tomba uma costura para cada lado. Acerta bem. Põe um grampo para não soltar. E aqui nós vamos passar um pé de máquina. Do outro lado, a mesma coisa. Pro lado que tem o botão, tem que ficar uma parte do sintético, que é o corpo, o forro da bolsa, do bolso, desculpa, e o bolso. Abre o buraquinho, posiciona lá costura com costura, tenta tombar pro mesmo lado aqui, ó, pra ele ficar deitadinho pro mesmo lado. Então, esse para um lado, esse montão pro outro, põe um grampo e vamos passar uma costura com o pé de máquina. No forro, a mesma coisa. Junta costura com costura aqui. Tomba um para cada lado. Põe o clips. Temos participação especial. Do outro lado, a mesma coisa. Cuidado para tombar pro mesmo lado aqui, ó. Então, abre. Uma costura para cada lado. E nessas 4 partes, nós vamos passar a costura com o pé de máquina. Aqui no meio é a parte mais chatinha, depois que a gente fez o bolso. O que que nós vamos fazer? Aqui, ó, nós sabemos que o zíper é o nosso meio. Então, nós vamos posicionar aqui, ó, a costura do forro com a costura do zíper. E do outro lado, a mesma coisa, ó. A costura do sintético aqui, do principal, rente com o zíper, retinho assim, ó. Que nós vamos costurar tudo isso daqui junto. Põe o clips ali, se quiser já cortar essa sobra de zíper, pode cortar. Dá uma seladinha ali e põe o clips. E do outro lado, a mesma coisa. Só toma cuidado aqui, ó, pra tombar a costura pro mesmo lado, ó. Dá pra ver? Ó, essa aqui tá tombada pra minha direita, então eu venho aqui, ajeito ela pra ela ficar tombada pra direita. E boto o clips. Do outro lado, exatamente a mesma coisa. Deita aqui a costura pra encaixar com o zíper aqui, ó. Ó, o zíper com a costura, tomba pro mesmo lado que tá ali, ó. Corta a sobra de zíper que tem aqui. Sela. Aqui não faz muita diferença se as duas costuras ficarem tombadas pro mesmo lado, tá? Vem aqui, acerta. Também lá, ó, o meio com o meio do zíper. Põe o clips.
E agora eu vou lá pra máquina e vou passar essas costuras todas com o pé de máquina. E depois de toda a costurada, ela vai ficar assim. E agora vem a terceira pior parte, que é desvirar. Então, eu vou vir aqui por dentro do meu forro, vou abrir o zíper todinho aqui, ó. Vou pegar meu secador e vou amolecer essa peça pra eu conseguir desvirar. Deixa ela bem molinha, ó. A minha ainda não tá muito mole, mas o bagum já tá bem maleável. Aí, com cuidado, eu vou desvirar. Vou trazendo ela em partes pra não amassar muito e nem rasgar o bagum. Por isso que eu deixo uma abertura bem grande no bagum, que facilita bastante aqui na hora de desvirar a peça. Vai pondo a mão por dentro e expulsando as partes, que no final vai dar tudo certo. E a pecinha vai ficar assim. Eu falei pra vocês que no final não ia ficar embodocado, né? Ó. E agora eu vou puxar aqui o meu forro pra fora. Vou acertar aqui, ó. Ó, viu como ele dá ainda deu uma esgarçadinha aqui na costura. E vou fazer uma dobra pra dentro assim, ó. 1/2 centímetro, que é a medida da máquina, né? Da minha. Então, eu vou dando dobradinhas assim, botando clips. Opa! Puxa bem pra fora aqui, ó. Ó. Vai dobrando, né? Aqui não tem uma medida bem certinha, não. Eu só dobro o suficiente pra conseguir pegar as duas partes na hora de
passar a costura. Aqui você pode fazer o fechamento de 3 maneiras. Você pode usar a cola de silicone para fechar. Quando eu faço a peça em tecido, normalmente eu uso a cola de silicone para ficar o acabamento embutido. De novo, minha câmera. Para ficar com o acabamento embutido. Ou então, você pode fazer a costura invisível, mas eu não aconselho a fazer no bagum. Acho muito trabalhoso. Ou você pode fazer como eu vou fazer agora, que eu vou trocar a linha da minha máquina e passar uma costura bem na beiradinha, só para fechar esse fundo. E também vou aproveitar aqui no fundo, vou pôr uma etiquetinha, bandeirinha minha. Eu vou fazer isso aqui e mostro pra vocês depois de pronto já, tá bom? E depois de passar a costurinha vai ficar assim, já pus minha etiqueta. E pra posicionar ele lá pra dentro de novo, aquece, porque ele fica bem duro de entrar, tá? Dá trabalho. Então, dá uma aquecidinha. E põe pra dentro. Acerta bem as costurinhas lá dentro, ó. E aqui, ó, você sabe que a peça deu certo quando as costuras se encontram dos dois lados, ó. Aí, aqui, tá pronta a nossa pecinha, ó. É uma pecinha tranquila de fazer, dá pra fazer na máquina doméstica. Dá pra fazer em tecido. Se vocês quiserem que eu traga a versão dela em tecido, deixa aqui nos comentários. E agora, vamos enchê-la. Então, aqui dentro cabe fraldas. Essa aqui é tamanho P. E ainda vai sobrar um espaço bem bom. Dá até pra levar uma troca de roupinha. E aqui na frente, eu vou colocar o lenço umedecido. Esse meu aqui já tá usado, então não tem os 50, né? Mas dá pra usar tranquilamente. Ó. Aí, fecha o botãozinho aqui. Opa! Ó. E ela vai ficar assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like aqui embaixo pra mim, comenta, compartilha com alguém que você acha que pode gostar do meu trabalho. Beijinho, tchau!